Hoje vamos até a Cantina Benato para descobrir um pouco sobre sua história e de como é feito o trabalho para a produção da uva. O proprietário é o Sr. Adélio Luiz Bardelotto, que desde criança já trabalhava com uvas. Ele é pai da Josiane, a enóloga e responsável técnica da propriedade. Meu nome é Josiane Gabriela Esbardelotto, eu sou enóloga, filha dos proprietários da Cantina dos Vinhos e Sucos Benato, no Caminho das Pipas, aqui na comunidade de Boa Esperança, na cidade de Rolante. Meu nome é Adélio Luiz Bardelotto. Nasci aqui e tudo isso começou com meus bisos quando vieram de Farroupilha para cá. Aí eles vieram para cá e começaram a investir na pareira, né? Primeiro, quando vieram para cá, nem pareira, começaram com pareira no começo, né? Mas depois logo veio pareira, né? Daí foi investido nisso aí. Que hoje tem pareiras aqui com 65, 70 anos nessa propriedade. Que nessa aqui deve ter uns 50, 60 anos, já deve ter essa pareira aqui. Que desde que me lembro eu, por gente, sempre existiu isso aí. E eu já estou com 54. 50 para cima, tranquilo. Ela tem. E outra parte que eu tenho ali em cima, que é a Bordeaux, essa tem mais ainda. Essa tem mais. Na verdade, a gente trabalha com a produção aqui em torno de 100 anos, desde que meus bisavós vieram morar aqui nessa região. E esse porão continua sendo o mesmo também. A única diferença é que a gente fez adequações nas paredes, no piso, instalação elétrica, para a produção de alimentos. Porque a estrutura em si é a mesma, a gente só fez melhorias para a produção, em função de higiene, enfim, e exigências do Ministério da Agricultura. A gente trabalha hoje com em torno de 5 vinhos comuns e 3 vinhos finos. E a gente terceiriza a produção de espumante também. Produção de sucos, a gente trabalha com 3 variedades também e todos integrais. Mas é isso que a gente vê no prédio novo, nas instalações novas. Atualmente, a propriedade conta com luz elétrica, telefone celular, água divertente para consumo da família e ônibus, apenas uma vez por semana. É bem um fato histórico mesmo. Quando se deu a colonização do Rio Grande do Sul, as várzeas, a parte plana e baixa do estado em si já era ocupada por alemães e açorianos, enfim, de outras descendências. E aí quando os italianos chegaram, o que sobraram para os italianos foram os morros, as encostas de morros, tanto que a Serra Gaúcha foi povoada basicamente por italianos. E aqui na cidade de Rolante foi basicamente a mesma coisa. A cidade foi colonizada, que é a parte baixa, colonizada por alemães, e a parte dos morros só por italianos. Tanto que a nossa comunidade aqui não existe nenhuma família de outra descendência que não italiana. Todos são italianos. Então, pelo terreno ser acidentado, ser em morro, a gente teve que adequar a plantação da parreira. Geralmente a plantação das uvas, elas se dão leste-oeste, as filas de leste-oeste. Para quê? Para que o sol nascente e poente fique sempre em cima da linha de produção. Porém, como a gente tem esse terreno acidentado, a gente é obrigado a plantar as fileiras de acordo com o declive do terreno. Para que com a chuva, com a erosão, o solo não, a matéria, nutrientes e substâncias importantes que a gente contém no solo não seja levado embora com a chuva. Então a gente fez a plantação das parreiras de acordo com o terreno, para que em si as parreiras mesmo possam segurar um pouco dessa erosão. E por isso também que a gente mantém o solo sempre com material vegetativo, sempre com alguma coisa plantada no chão ou semeada. Porque isso também, além de formar matéria orgânica, também ajuda a segurar os nutrientes no solo. Porque a água que vai correr, que vai lavar, vai correr por cima desse capim seco, não vai levar a terra embora. Então isso tudo vai ajudando a gente manter um solo rico. Faz 4 anos que eu fiz análise da terra aqui. Em 5 hectares foi 150 kg de fosfato triplo. Em 5 hectares, 150 kg. Aí o cara tem que
vamos supor assim, contar os grãos cada pé fosse. E não precisava, né? A coleção não precisa, por causa dessa redução verde. Que na verdade 150 quilos para 5 hectares é muito pouquinho, é super pouquinho que a gente precisa para dispor. É até difícil da gente conseguir semear esse adubo, distribuir esse adubo nesses 5 hectares. O parreiral está localizado em um morro. Visto de cima, pode-se perceber o quão íngreme é. Ao redor do parreiral existem árvores altas como araucárias. Ao lado da propriedade há um rio, que é a principal fonte de abastecimento para a plantação de uvas. A mão de obra da propriedade é constituída por 4 indivíduos, pessoas da família, que dedicam seu tempo integralmente ao trabalho com a uva. Trabalham desde a plantação, a colheita, até a fabricação e o engarrafamento dos produtos. Além do cultivo da uva, a família possui outras plantas sazonais, tais como abóbora, maçã, pêssego, nectarina, morango, maracujá, figo e goiaba. Essas frutas são produzidos doces, que contribuem com cerca de 10% da renda da propriedade, enquanto os outros 90% estão vinculados à comercialização de vinhos e sucos. Nesses últimos, em torno de 10 anos para cá, a gente teve uma mudança de clima bastante grande, principalmente aqui na nossa região. Como a gente é bastante próximo do litoral, a gente tem bastante influência da maresia, enfim, do clima litorâneo. E esquentou muito nesses últimos anos. E como vocês sabem, a parreira precisa de um número X de horas frio por inverno, pelo período de dormência, para depois, quando começar a época correta de brotação, ela ter uma brotação uniforme, enfim, ter uma brotação para produção. E como ela esquentou muito, a parreira não teve esse período de dormência, então ela começou a brotar mais cedo, teve frios que vieram mais tardios, em agosto, setembro, que prejudicaram muito em alguns anos, com geadas fora de época, com frio fora de época, queimando a brotação, queimando os primeiros cachos da parreira, quando os brotos estavam mais ou menos em torno de 10 centímetros, e aí a parreira tendo que refazer a brotação. Isso tudo gera um estresse muito grande para a planta e um desgaste muito grande. Então, nos 10 anos para cá, a gente tem perdido bastante produtividade em função do clima. Ano passado, a gente pode dizer que o clima funcionou bem, que fez um frio relativamente bom no inverno, ela começou a brotar na hora certa, no final de agosto, setembro em diante, que ela começou a brotar. Não teve frio, muito frio fora de época, teve chuvas razoavelmente boas no período de florada, que garante pra gente que ela não aborte, que ela não perca a produção. Então foi relativamente bom. O nosso problema dessa safra foi que no final de dezembro e janeiro começou um período muito grande de chuvas. E aí as chuvas começaram a decair a qualidade da nossa produção, mas em si não da produção da parreira, né, da qualidade da fruta, mas aí é por causa das chuvas, que a gente também, agricultor não tem como controlar esse tipo de coisa, né, mudanças climáticas, a gente tem que se adequar conforme elas vêm pra gente, aceitar e trabalhar para que a gente possa produzir um produto melhor, independente do que vier pra gente. Se tivesse dado o sol normal, essa aqui tava tudo madura. Mas de 10, 12 de dezembro para cá, choveu tudo os dias. Aí, no manejo do solo, quando a gente planta o parreiral, a gente faz a análise do solo, e perante essa análise do solo, a gente faz a correção do mesmo
para então iniciar o plantio. Depois, com o passar dos anos, a gente faz a análise de correção, que a gente, perante a análise do solo, a gente faz a correção com o que vai faltando, que geralmente, como a gente tem solos ácidos, a gente usa cal para neutralizar a acidez do solo, a gente usa boro para maturação da uva. Enfim, a gente tem uma série de produtos, fósforo, potássio, nitrogênio, que a gente vai corrigindo conforme vai acusar na análise de solo que é necessário. Tudo com adubo químico, quando a gente faz as análises. Em período entre análises, a gente não usa adubo químico. Aí o que a gente faz é um manejo orgânico. A gente semeia aveia, nabo forrageiro, enfim, algumas leguminosas, para adubação orgânica. A gente semeia em torno de maio, por aí, e aí no período de inverno ela fica com uma vegetação alta e por processo natural, ela completando o ciclo, ela morre e seca e aí forma essa camada que vocês podem ver aqui, que é seco, mas é seco ao natural, não é usado nenhum tipo de secante ou de agrotóxico para isso. E aí onde já é mais tempo que essa leguminosa deitou e que morreu, que formou essa camada orgânica, então os insos que a gente chama, que são o picão, esses outros, vai nascendo e vai sumindo de novo. Por isso que tem algumas áreas que elas já estão com o mato debaixo da parreira, que é proveniente em si da matéria orgânica que formou. Mas é tudo do processo natural. E aí depois a gente passa a roçadeira e roça, então esses matos mais altos que ficam. Doença tem, varia também conforme o clima e conforme o ano. A gente tem bastante controle nessa uva aqui principalmente, que é a mais sensível, a antracnose, que é o míldio, né? Varola também a gente chama, ou a mofa, que são as duas principais doenças que a gente tem no parreiral aqui, geralmente por ter noites muito frias e dias muito úmidos. Aí a gente tem bastante esse problema de contaminação, de ataque por fungos, e aí a gente tem que fazer tratamento químico, que é a única coisa que a gente consegue salvar a produção. Já a variedade Bordeaux, a gente não usa tratamento nenhum, porque ela é uma variedade mais selvagem, mais resistente a esse tipo de contaminação, e aí a gente não tem tanto problema, que é o que a gente usa. Em torno de 85% da nossa produção é de variedade Bordeaux. Entre suco e vinho, né, é o que a gente mais usa. É o tratamento orgânico, que é permitido para produções orgânicas também, que é verderame ou cal da bordaleza, que é chamado, que é uma mistura de verderame com cal virgem. Essa mistura forma uma calda e essa calda é passada na parreira, na fase final da produção, para amadurecer o galho, que aí ele fica lenhoso, e o galho amadurecendo, a fruta também vai adquirindo a maturação mais uniforme, e ao mesmo tempo ela controla o míldio e a mofa. Produz em torno de 80% da matéria-prima que a gente consome na nossa propriedade. Os outros 20%, 10% a gente compra de produtor aqui da localidade, nosso vizinho, e os outros 10% a gente compra do município de Feliz, de um produtor de lá também. E tudo de uva Bordeaux. Dessa produção a gente faz em torno de 15 mil litros de suco e em torno de 20 mil litros de vinho. A gente produz uvas brancas também, a gente tem um meio hectare de uva branca, Niagara, que a gente usa para a produção do vinho branco. E algumas garrafas de suco branco a gente faz também, mas aí mais por encomenda, que como é um suco que não roda tanto, o pessoal não procura tanto, a gente produz mais por encomenda. E essa produção gira em torno de 6 mil quilos, pai. De branca? É. Em torno de 6 mil quilos de uva branca, que aí a gente produz uns 3 mil litros de vinho branco. O restante tudo uva tinta Bordeaux. A uva Isabel, que a gente viu antes, a gente comercializa para outras indústrias, que a gente não vinifica, não trabalha com aquela uva para produção de produtos
para industrialização, vinificação ou produção de suco. Que como é uma uva que produz um líquido mais claro, não é tão tinto, tão escuro, o nosso consumidor não procura tanto, então a gente acaba vendendo para outras indústrias e comprando Bordeaux. A gente faz uma troca, assim, a gente vende uma e compra outra, por enquanto. E depois da colheita vocês fazem direto processamento de... A gente colhe a uva, o processamento, a vinificação ou a elaboração de suco é instantâneo. A gente colheu a uva hoje a gente já faz a produção, já começa a produção do suco ou já moe a uva para processo de elaboração do vinho. A gente não tem como capacidade de estocar matéria-prima e a uva, por ser muito sensível, também nem comporta que tu conserve ela por muito tempo. A não ser que tu tenha uma câmara fria gigantesca para tu acondicionar a matéria-prima para produzir, mas isso não é o nosso caso. A gente colhe e processa no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte. E a comercialização do suco e do vinho? A comercialização a gente trabalha basicamente com a venda local. A gente vende em torno de 60% aqui no município. Entre a venda que a gente trabalha em casa, com a visitação de turistas e venda em varejo, e a venda na cidade. A nossa cidade absorve em torno de 30% a 40% da nossa produção. E aí o restante a gente vende para cidades vizinhas. A gente trabalha bastante com a merenda escolar, no caso do suco de uva, na cidade de Taquara, de Igrejinha, Três Coroas, Novo Hamburgo e São Leopoldo. A gente vende bastante para merenda escolar de escolas estaduais, o suco de uva. E os vinhos também, a gente trabalha bastante na cidade, Taquara e Novo Hamburgo. A matéria-prima a gente analisa basicamente de 3 a 4 fatores. Primeiro é o aspecto visual, né? Ela no caso da uva tinta, ela tem que ser bem preta, ela tem que o grão tem que estar macio e doce. Então, para a gente avaliar essa característica, principalmente o doce, a gente usa um mostímetro, que é um aparelho que a gente usa para medir o grau de doçura da uva. A gente espreme a uva, tira o líquido dela e desse líquido a gente imerge esse mostímetro, que é como uma espécie de termômetro para medir essa graduação de açúcar. Aí a gente tem um comparativo para saber se ela está apta ou não para a colheita, para iniciar o processo de elaboração de vinho, principalmente, ou de suco. E aí o aspecto visual é o que influencia bastante, porque a gente já tem uma noção, mais ou menos, olhando para ela, se ela está boa ou não para a produção. E ela tem que ser uma uva fresca, uma uva sadia, né? Não pode ter grãos podres no meio, não pode ter grãos verdes, porque isso influencia no gosto do produto final. Ou se ele tiver verde, ela pode ser um produto mais ácido, se ela tiver podre, ela pode conferir um sabor amargo para o produto. Então, são características que a gente observa na matéria-prima para não ter essa característica no produto final. Por isso que na produção de suco, que a gente vai ver lá depois, a gente escolhe bem os grãos da uva para iniciar o processo, para a gente não ter esse tipo de problema no produto final. No porão da casa são produzidos os vinhos. Essa é a única região onde ainda é permitida a fabricação nos porões, como eram feitos antigamente. No galpão novo está a produção de sucos e uma área para receber os visitantes. A plantação está do outro lado da casa. Neste lugar são cultivadas as uvas e os outros frutos.